Irmãos, eu quero que você abra então comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu estou muito feliz com o Senhor. Muito feliz porque o Senhor é aquele detalhista, aquele que coloca no nosso caminho gotas de alegria. Eu estou muito feliz porque durante o dia, no final da tarde, eu fui surpreendida com essa informação que não haveria grupo de louvor e a gente fica desesperado. Eu disse: Deus proverá. Corremos atrás, chegamos aqui com alguns playbacks separados, o Elias já estava pronto e foi tremendo para vocês, mas para mim foi mais. Porque quando Deus o usou para dar um exemplo em um livro deste tamanho, que tem milhares de histórias tremendas, Ele fala através da boca do nosso amigo Elias, evangelista, exatamente a palavra que eu trouxe hoje a vocês. Maria com um vaso de alabastro. Então, se vocês passaram alguma tristeza durante o dia, alguma dificuldade durante o dia, eu quero dizer que hoje é um culto especial. O Senhor preparou cada detalhe para que você chegasse aqui hoje e recebesse algo tremendo, algo tão lindo, que até quem vai pregar já estudou, já se preparou, foi surpreendida. Deus é fiel, não é mesmo, gente? Livro do Evangelho de Marcos, capítulo 14, todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 9. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ela poderia vendê-lo por 300 denários e o dinheiro seria dado aos pobres. E a repreenderam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-me para o sepultamento. Eu lhes asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Aleluia. Jesus fala nesta passagem que a atitude desta mulher, no livro de Marcos não revelado quem era uma atitude que estaria acoplada, que estaria junto com o evangelho do Senhor Jesus por onde ele fosse pregado. Esta passagem a respeito da unção de Jesus em Betânia é contada em 3 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, nós ouvimos e lemos a respeito dessa passagem. Mas somente no Evangelho de João é onde essa mulher é identificada. No Evangelho de João, nós ouvimos ou lemos o nome dela. E o nome dela é Maria.
No Evangelho de João, ele também relata que Lázaro, recém-ressuscitado, estava presente com Jesus nesse jantar. E que esse homem, Simão, chamado também de o leproso, estava nessa casa. E que Marta, irmã de Maria, servia o jantar. Durante essa passagem, nós podemos observar que Maria é uma mulher muito presente durante quase todo o Evangelho de Jesus. E todas as vezes em que ela esteve presente, através de relatos, Maria estava prostrada aos pés de Jesus, em adoração. A primeira vez que o Evangelho nos relata a respeito de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ela estava aos pés do Senhor Jesus para aprender. Enquanto Jesus ensinava e pregava, Maria se assentou aos seus pés. E Marta, ofegantemente, estava ocupada com os afazeres domésticos, a ponto de se incomodar com a tranquilidade de Maria, porque Maria ficou encantada, impactada com as palavras do seu mestre, a ponto de esquecer de tudo para poder ouvir o que ele dizia. A segunda vez que nós vemos Maria, irmã de Lázaro e de Marta, aparecer no Evangelho foi na morte de Lázaro. Enquanto Marta chegou bruscamente até Jesus, dizendo que ele chegou tarde, Maria se lança aos pés de Jesus mais uma vez e diz: mestre, meu irmão morreu. Mesmo triste e contrita, Maria continua prostrada aos pés de Jesus. E a terceira passagem em que Maria aparece é exatamente nessa, aonde ela vai aos pés de Jesus para agradecer mais uma vez a soberania, a magnitude do mestre ao qual ela conhecia, mas que tinha feito viver uma experiência inesquecível, que seria a ressurreição do seu irmão. Nós podemos notar que nessa passagem, antes mesmo da atitude de Maria acontecer, nós vemos dois tipos de pessoas que cercam a Jesus. Jesus estava, antes de acontecer mesmo o próprio jantar, a qual nós estamos lendo, a Bíblia diz que os homens, os fariseus, os mestres da lei, estavam reunidos querendo acabar com Jesus. Acontece que na época da Páscoa, a cidade de Jerusalém multiplicava por 5, não sei nem como é que se diz essa palavra, gente. Multiplicava por 5 o número da sua população. E era tão grande o medo do imperador romano de acontecer uma rebelião, que ele também se mudava. E junto com ele ia o seu exército. Porque se houvesse uma rebelião, ele sabia que ele não poderia se defender. Tamanho era o número de judeus dentro de Israel. Enquanto alguns se preparavam com medo de uma represália, com medo de uma rebelião, outros faziam jantares para Jesus. E Jesus, ele sempre tem esses extremos por onde ele passa. Ou o odeiam, ou o adoram. Acontece que aqueles que odeiam a Jesus não se aproximam dele. Mas na passagem do jantar de Betânia, nós vemos dois tipos de pessoas. Aqueles que estavam com Jesus num jantar, mostrando para as outras pessoas que recebiam Jesus por ser uma pessoa importante, por ser um mestre da lei, por ser um famoso do momento. Eis que de repente entra alguém que nem sequer seria notada, e ela rompe com toda a cerimônia, com toda a informalidade desse jantar, e se lança sobre os pés do seu mestre. E a passagem desse jantar em Betânia nos mostra um nível de adoração que nós precisamos observar. É muito mais do que um simples quebrar um vaso de alabastro e derramar um óleo chamado nardo. Nós precisamos aprender com Maria as formas para adorar ao nosso Deus. Eu quero que você
deixa sua Bíblia aberta nessa passagem, porque nós vamos recorrer a ela em todo momento. Amém? A Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela nos mostra que durante a vinda de Jesus, a passagem de Jesus, a primeira característica que eu observo em um verdadeiro adorador, aquele que rompe o tempo e passa para a eternidade com a sua adoração, foi exatamente isso que Maria fez, percebe? A adoração de Maria não foi temporal. A adoração de Maria não foi comum. A adoração de Maria não media o espaço, a hora, o lugar. A adoração de Maria era algo tão intenso, tão cheio, que passa do nível cultural, temporal para a eternidade, a ponto de se equiparar ao Evangelho, a ponto de estar junto, presente em todas as vezes que o Evangelho for pregado. Não existe possibilidade de nós não termos essa adoração em mente. Quantos nunca ouviram a adoração de Maria? Não existe uma só pessoa aqui conhecedora da palavra que não tenha escutado essa passagem. A primeira característica que eu percebo em Maria, a primeira coisa que Maria me ensina é que ela fez o seu melhor para Jesus. Observe que no versículo 3 ele diz que veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço. Era muito caro. E eu quero referir a você que durante esse ato de Maria, ela não abre o caro vidro de alabastro, feito de uma pedra muito preciosa que imitava o gesso, mas ela era translúcida, era algo muito raro. Ela quebra. Ela não dá um pouco. Ela não dá algumas gotas. Ela não derrama o óleo e guarda o frasco. Ela dá tudo o que tem. Ela dá tudo o que ela possui para ele. Tudo o que ela tinha era esse vaso de alabastro. Eu não sei se você conhece um pouco sobre a cultura, eu quero falar rapidamente. O vaso de alabastro era algo que as moças de Israel, solteiras, iam adquirindo. E aquele vaso, dentro, tinha um óleo precioso que era derramado aos pés do seu marido na noite de núpcias. Acontece que Maria não tinha um pouco desse perfume. Maria tinha aproximadamente meio litro de perfume. Hoje em dia é muito fácil a gente comprar perfume. Acontece que o perfume nardo era o perfume mais caro que existia naquela região. Ele era vendido por gotas. E cada gota valia aproximadamente 1 denário. Maria tinha dentro do vaso mais do que 300 denários. Quanto é que vale o teu trabalho hoje por dia? Você já parou para calcular? Quanto é que vale o teu trabalho hoje por dia? Dentro do vaso de alabastro de Maria existia mais de 1 ano de serviço. Dentro do vaso de alabastro de Maria estava ali o maior valor que uma moça poderia ter. Seja grande ou pequeno, aquilo ali representava para ela uma capa social. Representava para ela algo que a sociedade aprovaria. Porque toda mulher decente tinha que ter um vaso de alabastro. Toda mulher pura precisava levar consigo um vaso de alabastro. E aquilo tinha um valor para ela tremendo. Acontece que quando ela passou por uma experiência com Jesus, ela viu que aquilo não valia mais nada. Quando Maria perdeu o seu irmão Lázaro, ela percebeu quão valoroso era Jesus na terra. Eu sei que nós temos valores em muitas coisas da nossa vida. Nós damos valor ao nosso emprego,
Nós damos valor à nossa família, nós damos valor às vezes aos nossos bens físicos, patrimoniais, uma casa, um carro. Nós também às vezes damos valor à nossa moral social. Não, porque eu sou uma pregadora da palavra, eu sou uma pastora, eu sou um profissional reconhecido, renomado, e esse é o meu vaso de alabastro. Eu tenho aquilo como algo tão poderoso para a minha vida, eu tenho aquilo como algo tão seguro para mim, aquilo representa para mim a minha vida, o meu futuro, o meu presente. Acontece que ele não tem mais sentido quando nós somos impactados pela presença de Jesus. E às vezes Jesus precisa se fazer presente na nossa vida, para a gente reconhecer que o nosso vaso de alabastro não tem valor nele, mas só em Jesus, à beira da morte. Às vezes Jesus precisa ser notado por nós, através de experiências que não são boas, através de experiências que nós nem imaginaríamos que precisávamos passar, através de experiências que tira de nós um valor que não é real. Aquilo que você coloca valor e que é perecível, aquilo em que você coloca valor e que é questionável, isso na verdade não vale nada. O que vale é Jesus na sua vida. Se você precisa ter alguma coisa dentro da sua casa, se você precisa ter alguma coisa que tenha valor na sua casa, tenha um vaso transparente com barro dentro, porque nós somos pó. Toda vez que nós passarmos por aquele vaso cheio de terra, nós vamos olhar e falar: eu vim dali e é ali que eu vou voltar. É ali que Deus me tirou e me formou. Eu era pó e Ele me fez formoso. Mas o dia em que eu morrer, eu vou voltar para o pó. E o que é que vai ficar? Maria reconheceu que aquele nardo não tinha valor algum se não fosse derramado aos pés do Senhor Jesus. Quando Maria encontra Jesus, ela descobre o seu maior tesouro da vida. Quando ela quebra para valer o que ela mais valorizava na sua vida, ela mostra: ei Senhor, eu não sou dona de mais nada. Isso aqui não é meu. Isso aqui que eu carrego com tanto gosto, com tanto cuidado, com tanto amor, ele não me pertence mais. Porque agora eu sou tua, eu me rendo a ti e eu não me importo mais com o que a sociedade diz que eu valho, com o que a sociedade diz que eu sou. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E eu te dou o que eu acho que eu tenho. O que é que você tem que você não quer soltar? O que é que você tem guardado com tanto apreço, que às vezes, muitas vezes, sem intenção, você coloca acima de Jesus? Você escolhe, ao invés de escolher a Jesus. Maria quebrou o vaso, demonstrando que ela podia fazer o melhor para Jesus. E quando ela quebra esse vaso, ela me mostra também que além dela fazer o seu melhor para Deus, ela faz sacrificialmente. A gente se assusta muito, e eu louvo a Deus por isso, que nós não somos um povo assim, nós não pregamos isso, mas existe um evangelho que diz que não é preciso ter sacrifício para seguir a Deus. Existe um evangelho que diz que tudo é permitido, que tudo se pode, que agora nós vivemos um tempo de graça, de um favor imerecido, e você não precisa fazer nada. Por que é que Jesus então falou que a atitude dessa mulher, esse sacrifício que ela fez, precisava ser contado eternamente junto com o evangelho? Não se deixe enganar, não existe adoração sem sacrifício. Quando nós adoramos a Deus, nós precisamos romper a primeira barreira, que é a nossa carne. Você acha que as pessoas param de louvar porque Deus mandou?
Você acha que as pessoas param de pregar porque Deus mandou? Que as pessoas param de vir à igreja porque Deus mandou? É porque dentro de nós habita sentimentos, desejos, que muitas vezes são levados pela nossa carne. E ela nos conduz a caminhos maus. E ela nos faz parar. Ela nos faz desviar. Ela nos faz tropeçar. E o sacrifício principal é rompermos com essa primeira barreira do meu eu. Quando Maria faz esse sacrifício para Jesus, ela nos mostra que não existe adoração sem sacrifício. Eu não estou falando de bens materiais, eu não estou falando de você abrir mão de toda uma vida. Eu estou dizendo que todos os dias, e às vezes constantemente, nós precisamos fazer sacrifícios para permanecermos nos caminhos do Senhor. Quando algo está diante de nós, como a pastora Lívia nos disse, um muro se levanta diante de nós. O nosso sacrifício é romper esse muro. O nosso sacrifício é seguir adiante. Ou você acha que todo mundo vive uma vida feliz, que posta todo dia no Facebook o que está vivendo, ou no Instagram, que não tem dias maus, que não tem dias ruins, que não tem dias que você quer largar tudo, se enfiar numa caverna como Elias e parar lá e esperar a morte? O maior sacrifício, meu irmão, é aquele que a gente precisa romper dentro de nós. É aquele que a gente vence conosco e com Jesus nos ajudando. É aquele que só Deus sabe a dificuldade que foi para você vencer. Matar o teu eu. Entregar aquilo que te corrompe, aquilo que te corrói, aquilo que te faz pecar. A nossa natureza pecaminosa nos inclina para o pecado, nos leva para o pecado. E é a ela quem nós devemos matar todos os dias. Se você é irado, vença a sua ira. Se você tem tendência à mentira, vença isso. Se você tem tendência a um vício, vença isso. Através de Jesus. Através de Jesus. Mas você também tem que fazer. Você também tem que querer. Você também tem que colocar dentro do teu coração o desejo de vencer isso. Você acha que Maria queria quebrar o vaso de alabastro? Ou ela deu ouvido ao Espírito Santo que habita nela, habita em mim, habita em você, e fez o que deveria ser feito? Você tem dado ouvidos ao Espírito Santo e obedecido? Você tem escutado? Ou dado um espacinho lá na tua oração para ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você? Durante a tua oração, tire um tempo para ouvir a voz de Deus. Que quando nós falamos, Deus responde. E a maior certeza que nós temos é quando Ele responde diretamente a nós. Eu tenho certeza que a experiência vai ser sobrenatural. Quando Maria faz esse sacrifício, ela nos mostra que toda vez que nós somos levados a romper algo diante de nós, a fazer um sacrifício para Deus, a fazer algo que nos move até Ele, as críticas virão. Versículo 4, para te refrescar a memória, no capítulo 14 do livro de Marcos diz assim: alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque este desperdício de perfume. Continua no versículo 5. Ela poderia vendê-lo por 300 denários e dar o dinheiro aos pobres. E a repreendiam severamente. Aquele que tem medo de crítica não serve a Deus, serve ao homem. Todas as vezes que nós somos lançados a fazer algo para Deus, as críticas virão. O que mais me impacta nessa passagem, o que mais me choca nessa passagem, foi que eles repreenderam não a atitude de Maria, mas para quem Maria entregou. Eles diziam: meu Deus, que desperdício lançar isso aos pés de Jesus. Tinha que ser vendido. Então se eu vendesse aos pobres estava tudo bem. E aqui eu já quero falar outra coisa para vocês.
Toda vez que a gente rompe essas críticas, que nós ouvimos algo que pode nos entristecer, mas que dentro do nosso coração nós sabemos que fizemos guiados pelo Espírito Santo, algo muito maior vem ao nosso encontro, que é a graça extraordinária de Deus. Não há nada que você venha fazer para Deus que seja em vão. Mas se você faz algo para alcançar a graça de Deus, você está invertendo a ordem das coisas. Eu não preciso fazer muitas coisas na obra de Deus para merecer a graça dele, para ser reconhecida por ele. Eu preciso viver a graça de Deus. Isso diz muito mais a respeito do meu estilo de vida do que das minhas atitudes. Os pobres sempre existirão, sempre existiram, mas eu não posso acreditar que auxiliando os pobres, fazendo o nosso papel, eu vou alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Isso é barganha, isso é troca, isso é comprar a graça, e isso é errado. A graça é de graça, é favor imerecido. Não existe nada que eu faça que pague a graça que Deus deu através da salvação em Cristo Jesus. Acontece que quando eu recebo a graça, a consequência dela é eu amar incondicionalmente. Aí sim, eu tenho desejo em ajudar ao próximo. Aí sim eu tenho desejo em abençoar alguém. Aí sim eu tenho desejo em perdoar o meu inimigo. Aí sim eu tenho desejo a me desapegar das coisas do mundo. Aí sim eu tenho desejo em querer falar a verdade, em levar o evangelho a toda criatura. Entendeu a ordem das coisas? Quando Maria é criticada por aqueles homens, ela não faz as coisas para ser reconhecida pelos homens, ou para ser reconhecida por Deus. Ela faz, irmão Laércio, porque o amor extraordinário de Deus a preencheu tanto, que ela não se importou mais em servir aos homens, em agradar aos homens. Ela se importou em agradar a Deus, em fazer para Deus, em fazer por Deus. E a obra que Deus faz em nós é a maior obra que existe. A palavra de Deus diz que quando alguns homens e mulheres chegarem no céu, vão dizer: Senhor, Senhor, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Mas em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu curei, eu libertei. Obra não é exclusivamente vida com Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos estar com a motivação certa, fazendo atitudes certas. A nossa motivação é Jesus. O nosso prazer é servir e agradar a Ele. O nosso desejo é ser transformado por eles. O nosso estilo de vida tem que ser a palavra de Deus. Porque a obra missionária não é maior do que o Senhor da obra. Não adianta você fazer e fazer e fazer por Ele e não olhar para Ele ou ter um relacionamento com Ele. A obra missionária não é maior do que o Senhor da obra. Maria fez tudo o que fez só para agradar a Deus. Quando Maria quebra o vaso de alabastro, o livro de Marcos não diz, mas o livro de João nos diz que ela enxugou os seus pés. Irmão, eu acredito que aquele óleo escorreu até a cabeça. Da cabeça foi até os pés. E Maria, prostrada novamente aos pés do Senhor Jesus, tirou o seu véu, enxugou os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Acontece que naquela época, as mulheres não poderiam mostrar o seu cabelo ao público, em público.
Para nós é muito fácil entender, porque aqui em Foz do Iguaçu nós temos a maior comunidade árabe, muçulmana do Brasil. Todo mundo aqui, ou quase todo mundo, a maioria de nós, conhecemos ou vemos ou convivemos com alguém que se cobre com véu. E eu te desafio a pedir para essa mulher tirar o véu. Ela não tira em lugar público. Ela não tira porque não é permitido. A sociedade impõe a ela essa cultura, essa doutrina. Acontece que quando nós começamos a fazer coisas para Deus, além de nós termos que enfrentar as críticas dos homens, nós também vamos precisar romper com alguns paradigmas que a sociedade nos coloca. Todo aquele que começa a agradar a Deus atrapalha o diabo, incomoda o reino espiritual. Nós precisamos seguir a Jesus, mas sem amarras, sem ficarmos presos à cultura temporária da nossa sociedade. Hoje em dia, nós podemos tanta coisa que fica difícil seguir um caminho fácil, que é a adoração a Jesus. Aí o homem começa a impor barreiras. Só pode com véu? Só pode se falar isso? E aí você não pode comer aquilo? E aí aquele dia ali você também não vai fazer nada? Irmãos, todas as barreiras culturais cairão um dia. Porque a sociedade muda. Porque a sociedade está em transformação. Porque a cultura é temporária, porque a história não para. Mas aquele que vive na eternidade nunca muda e nunca mudará. Ele não se importa, ele não detém barreiras. Quando alguém se curva para o adorá-lo, ele inclina a sua cabeça. E se a adoração for verdadeira, se a adoração romper com a cultura, com a sociedade, com a história da humanidade, ele vai escrever, ele vai marcar. E aquilo que você fez vai ficar registrado para sempre. Quando Maria teve essa motivação em adorar a Deus, fazendo o seu melhor, com sacrifício, desprezando as críticas. Olha que tremendo. Me veio agora. Quem a defendeu foi Jesus. Então quando alguém te criticar, você não precisa responder não. Continua. Continua. Porque Deus se levanta do trono. Jesus se levanta e manda: deixe-nas em paz. Deixe-no em paz. Você não pode parar a adoração que vem direto do coração. Nada pode parar a adoração que vem do coração. O homem pode tentar deter, mas Deus é aquele que se levanta do trono e diz: para. Você não pode parar aquele a quem Deus se atrai, aquele a quem Deus defende, aquele a quem Deus recebe. Ninguém para a tua adoração. Quando Maria adora a Deus, e essas duas últimas características são tremendas, ela faz o tempo certo. Escute, querido, com atenção. Eu sei que isso vai mexer com você. Eu sei que você pode não estar preparado para aceitar o que eu vou falar, mas você precisa parar de perder tempo com a amargura, com o rancor, com a mágoa, com a falta de perdão. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, poucos dias para a morte de Jesus. Se Maria detesse esse desejo que ela teve, ela jamais teria feito algo para toda a eternidade que ficou registrada. Parece que Maria soube aproveitar a oportunidade para adorar. E infelizmente, hoje, os nossos mortos recebem mais flores do que os vivos. Porque o remorso é maior do que a gratidão. As pessoas guardam mágoas por anos. As pessoas deixam de falar o quanto alguém é importante para o outro.
por vergonha, por desmerecer o seu próximo, por falta de humildade, mas acima de tudo, é falta de gratidão. A Bíblia nos diz algo muito peculiar a respeito do rei Davi. Você se lembra do rei Davi? Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas houve um tempo em que ele brigou com seu filho Absalão, e por 11 anos, ele não falou com seu filho. No 7º ano dessa briga, meu irmão, Absalão chamou o seu irmão Joabe e disse: Joabe, pelo amor de Deus, vai falar com o nosso pai e diga a ele que é melhor que ele me mate do que me despreze. Joabe interveio a essa briga, e aí Davi manda chamar Absalão. Acontece que quando Absalão entra no palácio de Davi, Davi vem até ele e dá um beijo nele e vira as costas e não diz nada. Absalão, assim que sai do palácio, começa a querer roubar o coração do povo de Davi, do reino de Davi. E eis que após 4 anos, no 11º ano dessa briga, houve uma guerra entre pai e filho. E nessa guerra Absalão morre. E nunca você vai ouvir um discurso mais amoroso de um pai para o filho do que o discurso que Davi fez para Absalão no leito de morte. O que é que nós estamos esperando para perdoar? O que é que nós estamos esperando para amar? O que é que nós estamos esperando para refletir o amor que Jesus tem dentro de nós para os outros? Maria não esperou o tempo passar. Maria não teve dificuldade. Maria não teve nenhuma barreira para adorar a Deus. Se eu preciso adorar a Deus com o coração puro, eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Eu preciso aprender a amar e orar pelos meus inimigos. Será que nós precisamos esperar, como diz alguns por aí, acontecer um sinistro? Acontecer algo terrível na vida de alguém? Irmãos, eu tinha um tio, ao qual eu chamava de padrinho por amor, mas ele não era o meu padrinho. Ele era um homem tão duro. Meu marido conheceu. Ele era um homem muito duro, cheio de mágoa, de rancor. Alguns diziam que só comigo que ele era muito amoroso. Com o filho dele, ele era muito cruel. Ele era mau. Muitas vezes, até injusto. Com o passar dos anos, nós descobrimos que esse filho dele, meu primo, meu único primo, tinha um problema mental. Ele tinha transtorno bipolar e esquizofrenia. Mas quando ele era jovem, ele não era assim. Eu dizia isso ao meu marido. Ele era um jovem normal, sorridente. E eu acredito que isso foi desenvolvido ao longo dos anos pela dureza, pela severidade com o qual o pai dele o tratava. Meu tio morreu alguns anos atrás. E antes dele morrer, ele passou por muita dificuldade financeira, por muita dificuldade social. A sua esposa está, porque ela ainda está viva, acometida de uma doença que não tem cura. E ele precisava de muita ajuda, mas ele não tinha coragem de pedir. As poucas pessoas com quem ele tinha coragem de pedir o negavam. E ele foi sendo corroído. Eu conhecia bem e eu via a amargura que ele carregava no coração. Foi corroído por essa amargura, a ponto de muito jovem. Não sei com quantos anos ele morreu. 62 anos, né, amor? Morreu de ataque fulminante no coração. Provavelmente foi isso. A cidade é muito pequena, mas não conseguimos fazer a perícia, não tem isso lá. Mas antes dele morrer em cima de um cavalo, no interior de São Paulo, todo mundo tem cavalo antes de ter carro, né, gente?
Ele pôs a mão no coração e caiu. Gritou de dor, ai, e caiu morto. Nós fomos ao velório dele, cheio de gente, coroas de flores, mas eu sei que durante a vida mais da metade dessas pessoas o ignoraram. Quando ele mais precisou, quase ninguém estendeu a mão. O que é que nós precisamos passar para valorizarmos em vida aqueles que estão à nossa volta? O que é que nós precisamos viver para valorizarmos em vida aqueles ao qual o Senhor nos colocou ao redor, para levarmos a palavra de Deus, não com a boca, mas com o coração? Porque aqueles que servem a Deus serão reconhecidos pelo amor. O maior de todos os dons, o maior de todos os mandamentos é o amor. Maria amou tanto a Jesus, que fez a sua adoração no tempo certo. Acontece que o amor nos leva a lugares impressionantes. E eu quero encerrar aqui com você. A última coisa que eu consegui tirar desse texto é que o que Maria fez trouxe reflexo para a eternidade da vida dela, como mulher de Deus. Eu quero que você seja bem sincero com você e com o Espírito Santo que habita em você. Quando as pessoas da sua família pegarem uma foto aonde você está junto com outras pessoas, e você já for velhinho, ou Deus já ter te recolhido dessa terra, o que é que elas vão falar a teu respeito? Será que com lágrimas nos olhos elas vão apontar para a tua imagem e dizer: essa ou esse aqui foi uma mulher de Deus na minha família, foi através dela que houve a transformação, foi através da vida dela que eu aprendi o que era o amor, foi através da vida dele que ele me ensinou o verdadeiro evangelho, foi através da vida dessa pessoa, Maria, que a verdadeira adoração ficou registrada no livro da vida. Maria não precisou de um grande templo. Maria não precisou de uma cerimônia formal. Maria não precisou nem de ser convidada, nem ter uma oportunidade para adorar a Deus. O que é que você tem feito para entrar para a eternidade da história da tua geração? O que é que você precisa tomar coragem para fazer e ser transformado hoje, aqui, agora? Transformar a sua vida em algo de verdade, em algo que tenha peso para toda a sua eternidade genética, para todos aqueles que virão depois de você. Qual é a sua história? O que é que vai ficar registrado para os teus? Foi através da vida daquele que a minha família se reconciliou. Foi através da transformação da vida daquele que eu conheci o evangelho.